equação que vai preceder o movimento uniforme é essa aqui, ó. S0 igual a V0t mais A sobre 2t ao quadrado. Aonde você vai interpretar aqui, ó, S0, aí seria quem? Seria espaço inicial, tá certo? V0 seria a velocidade inicial. T é o tempo, né? E o A, pessoal, aqui, ele significa a aceleração, tá certo? Então são essas três coisas aí que nós vamos ter. Espaço inicial, velocidade inicial, aceleração e o tempo. Tempo em 1 ao quadrado. O fato desse quadrado se fazer presente aqui, pessoal, passou aqui o slide, vamos voltar para lá. Pronto. O fato desse quadrado aparecer aqui, pessoal, eu quero que vocês já interpretem, ó. O fato desse quadrado, eu fiz errado. O fato desse quadrado que está aí, ó, aparecer, acho que vocês já viram aí onde é que eu quero escrever ele, né? Já significa, pessoal, que é uma equação do segundo grau, tá certo? Então isso aqui já indica, ó, a presença de uma equação de segundo grau, a presença desse termo ao quadrado. Quando eu tenho equações, pessoal, escritas que não tenham nenhum termo ao quadrado, elas são equações do primeiro grau. Bom, dentro dessa explicação que eu acabei de falar, como é que você pode então perceber a presença de uma função do primeiro grau e uma função do segundo grau? Se você olhar para cá, ó, vou colocar aqui de vermelho para destacar mais. Se eu te mostrar esse primeiro gráfico, ó, primeiro gráfico e esse segundo gráfico, ambos são parábolas, certo? Subiu aqui um pouquinho, é só descer de novo. Ambos são parábolas, tá certo? Essas parábolas, pessoal, elas, uma tem concavidade para cima, ou seja, o U, ó, apontando para cima, né? Como se fosse um U aqui apontando para cima. E essa para baixo. Você já sabe que nessa situação, uma coisa que a gente comentou muito é que nessa situação a aceleração ela é maior que zero, né? Quando o gráfico tem concavidade para cima. E quando ele tem concavidade para baixo, a aceleração é menor que zero. Então, o porquê que isso caracteriza uma função de segundo grau? Por causa, eu já falei, ó, por causa desse expoente 2b aqui, ó. Toda equação em que a variável, falando de variável, tiver ao quadrado, automaticamente ela vai representar uma equação de segundo grau. Então ela é parábola, tá certo? E quando ela é uma função do primeiro grau, ó, no caso aqui da equação da velocidade, eu não tenho expoente nas variáveis dela, nas letras dela, né? Então, ó, sempre ela origina uma equação do primeiro grau, uma reta com concavidade para cima ou uma reta com concavidade para baixo. Essa é concavidade não, pessoal, que isso aí não é parábola, né? Inclinada com inclinação crescente, o primeiro caso, e o segundo caso com inclinação decrescente, certo? Isso a gente chama lá nas funções do primeiro grau de função crescente e função decrescente. Então, isso daqui, pessoal, dentro da física, esses dois primeiros gráficos, eles representam o que a gente chama de espaço. Eles representam o espaço. E dentro da física, essa reta aqui,
ela representa a velocidade. E a aceleração dentro do movimento uniforme, que a gente está trabalhando dentro do movimento uniforme, a aceleração é sempre uma reta constante. Aí a reta constante, você sabe que ela nem aumenta e nem diminui, né? Tá sumindo aqui o negócio, mas rapaz, será possível? Tanta P é essa? Apanhando aqui do negócio aqui. Pronto, ó. Quero mostrar para vocês essa reta aqui, ó. Tá vendo? Elas nem sobem, nem diminuem. Ó, aqui, ó. Ela tá acima da origem, ó. Acima do tempo. Quer dizer que ela é positiva. Porque se fosse para baixo, no plano cartesiano é negativo, né? Então quer dizer que essa aceleração era positiva, mas aqui ela está abaixo. Ó. Então quer dizer que a aceleração é negativa, tá certo? Então, a princípio, quando você olha para dois gráficos desses, no movimento uniformemente variado, que você vê uma parábola, ó, esse aqui é o gráfico do espaço, é a posição do gráfico. Viu uma reta que ela esteja crescente ou decrescente, isso é uma função do primeiro grau, isso é a velocidade. E se viu uma reta constante, nesse momento aqui, ó, do movimento uniformemente variado, aí tu tá vendo uma função ou um gráfico da aceleração, tá certo? Ó, dentro do que eu acabei de falar, nós vamos fazer tipo uma prática aqui, ó. Esse primeiro gráfico é o do espaço, certo? Esse segundo vai ser o gráfico da velocidade e esse terceiro a aceleração. Velocidade, espaço, velocidade e aceleração. Olhem para essa imagem aqui, ó. Vocês estão vendo que lá tem o nome posição inicial. Se eu colocar ou escrever esse aqui 10, posição inicial é espaço. Posição, espaço. Então esse carrinho aqui, ó, quando ele começar a se movimentar, ele vai partir daqui do 10, ó. Ok? Se eu colocar velocidade, por exemplo, vamos botar 5, e tirar a aceleração, vou tirar a aceleração, e eu acionar aqui o nosso carrinho para ele se movimentar, ó, veja o que é que vai acontecendo, ó. Que o espaço, ó, tá vendo? E a velocidade. Ei, tá errado. Você pode perguntar, ei, tá errado, tá errado. Por que tá errado? Você não disse lá no outro gráfico, nesse instante, que o espaço é para ficar uma... Não é para ficar uma reta, é para ficar curva, sim. Aí é quando eu tenho a aceleração. Veja que eu não tenho aceleração. A aceleração aqui está nula, zerada. Quando você não tem aceleração, o movimento é uniforme. Tá certo? Repetindo. Quando você não tem aceleração, o movimento é uniforme. Eu vou pausar aqui, vou resetar e vou colocar isso aqui em câmera lenta para vocês verem. Olha só, o carrinho. Posição inicial 10. De onde é que o carrinho está saindo? Ó? Do espaço de 10 metros. E a velocidade, ó, 5. Ele está partindo aqui do ponto 5. Ele em nenhum momento, pessoal, ele vai, esse gráfico aqui, ele vai fazer nenhum tipo de curva. Por quê? Porque isso aqui é um movimento uniforme. O que é que significa um movimento uniforme? Movimento uniforme é quando você tem, por exemplo, um móvel percorrendo o mesmo espaço em diferentes tempos. Por exemplo, se eu estou no meu carro e eu saio para andar 20 minutos, eu vou passar esses 20 minutos andando, por exemplo, no nosso exemplo aqui, a 5 km por hora ou a 5 metros por segundo, né? Ou seja, eu não vou sofrer variação de velocidade, tá certo? Não sofre variação de velocidade, a velocidade é sempre constante, ó. Isso é um gráfico constante, ó.
Aqui, ó. Ele nem sobe nem desce. Tá vendo? Agora, se você fizesse o seguinte, ó. Se tu coloca a aceleração, se eu colocasse aqui 1, por exemplo, aí a história muda, ó. Aí a história muda totalmente, ó. O que acontece agora? Eu tenho aceleração. Agora você não está mais no movimento uniforme, agora você já está no movimento uniformemente variado. Ah, então a diferença do movimento uniforme e o movimento uniformemente variado é só essa? Um tem aceleração e o outro não? Sim, porque a aceleração, pessoal, é o que faz a velocidade sofrer variações. A aceleração é o que faz a velocidade sofrer variações. Agora olha, ó, o gráfico do espaço. Ó, não é mais uma reta, agora ele já está parábola, né? Velocidade 5, aceleração 1. Ó. Se eu colocasse aqui, ó, se eu resetasse aqui, ó, e colocasse aceleração menos 1, não sei se ele vai entender, pessoal, aqui no gráfico. Se eu colocasse aqui o valor de menos 1, vamos dar start aqui. Não, ele não consegue... Ah, não ficou aqui. Só um instante. Vamos ver aqui se eu... Pausar, reset. Ele não está entendendo, pessoal. Não sei como é que eu poderia escrever aqui menos 1. Ele interpretar menos 1. Deixa eu ver se ele interpreta agora. Não, ele não consegue interpretar. Mas se eu colocasse menos 1 aqui, pessoal, ela ia ficar aqui embaixo. Ó. Ou seja, ela ia ser um valor negativo. Tá certo? Então, o que é que significa? Quando você tiver, ó, se eu mudar aqui a posição desse móvel, ó. Se eu mudar aqui a posição desse móvel, resetar eles aqui tudo. Se a gente mudar aqui, vamos botar aqui 20. Vamos botar a velocidade dele agora 10. E vamos colocar a aceleração 2. Ó, quando a gente começa, veja o movimento do carrinho. Vamos lá, olha só. Agora a aceleração não é 2, ó, lá no 2, né? Velocidade 10, ó, tá partindo do 10. Sempre a velocidade inicial, pessoal, indica de onde é que o móvel está partindo aqui no gráfico. E o espaço é 20, então ele está saindo do 20. Então essa é a principal diferença do movimento uniforme e o movimento uniformemente variado. No movimento uniforme, MU só tenho espaço e velocidade. A velocidade é constante. Mas quando eu venho para o MUV, movimento uniformemente variado, aí eu já tenho as 3 grandezas presentes. Tá certo? Olha só, dentro desse contexto lá do gráfico, naquele contexto lá do simulador de velocidade, o que a gente poderia analisar, pessoal, aqui dentro desse gráfico? Ó. Nós temos aqui algumas situações. Ó. Por exemplo, ó, aqui, nesse momento aqui, ó, nesse gráfico, tem uma coisa aqui, ó, que está aumentando, né? Está aumentando. Já nesse outro momento aqui, ó, significa que ela estaria constante, né? Nem sobe nem desce, constante. E nesse terceiro momento aqui, significa que ele não está constante, mas ele já estaria decrescente, tá certo? Deixe-me pintar aqui para vocês verem. Vamos pintar ele de cores diferentes. Ó. Nesse momento verde, só um instante. Nesse momento aqui, calma aí. Ó, o que foi que eu fiz aí? Eu separei esse gráfico, pessoal, em 3 momentos. Ó. Aqui no verde é o primeiro momento. Aqui no azul é o segundo. E aqui no terceiro, no vermelho, é o terceiro momento. Tá certo? Então, nesse primeiro momento, ó, pessoal, nesse exato primeiro momento aqui, o que é que está acontecendo? Nesse exato primeiro momento aí, eu tenho o que eu vou dizer ou falar que a velocidade é maior que zero. Por quê? Porque ele está subindo, tá certo? Ele está com inclinação crescente.
E nesse segundo momento, que é o momento azul, nós vamos dizer que a velocidade vai ser constante, tá certo? Ou seja, ela nem vai aumentar e nem vai diminuir. Aqui ela está crescente, ó. A velocidade crescente. Crescente. E no segundo aí, no do meio, é a velocidade constante. E esse terceiro, essa velocidade aqui, estaria menor que zero. Então ela estaria decrescente. Tá certo? Então, são 3 momentos. Aí eu pergunto a vocês, pessoal, dentro desse gráfico aí, me mostre onde é que tem, no ponto 1, 2 e 3, onde é que tem o movimento uniformemente variado e o MU, movimento uniforme. Você vinha, ó, vamos escrever de vermelhinho aqui. Nesse momento 2, pessoal, nesse momento bem aqui, ó, número 2. Nesse momento aqui, número 2, é o único momento, pessoal, de MU, ou seja, movimento uniforme, tá certo? Por quê? Porque ele nem sobe nem desce, então isso é constante. Se ele é constante, quer dizer que eu não tenho uma aceleração. Cara, como é que eu entendo isso? Pronto. O exemplo que eu dei para as meninas, para os meninos quando a gente fez a aula online. Imagine que você está andando em um avião, certo? Quando você está andando nesse avião, o que é que pode acontecer nesse avião? Esse avião, quando ele parte do repouso, ele vai, pessoal, ter inclinação porque ele está subindo, né? Então, nesse momento, ele está ganhando velocidade. E esse momento aí, pessoal, que ele está ganhando velocidade, ele está com a velocidade crescendo, tá certo? Então, quer dizer que eu estou acelerando. É a mesma coisa que você está em um automóvel e você acelerar, ou seja, você apertar o acelerador do carro. O que acontece? O carro vai ganhar velocidade. Se tu tira o pé do acelerador do carro, ele perde velocidade, tá certo? Então, nesse primeiro momento aí, o avião, ele estaria em um movimento uniformemente variado, porque está variando a velocidade, tá certo? Ou seja, eu estou tendo a aceleração. Mas quando você chega aqui no segundo momento, é como se o avião chegou lá, ó, no momento mais alto que ele vai fazer o percurso dele, e naquele exato momento, esse avião não precisa mais ficar acelerando ou desacelerando. Então, nesse momento, ele vai assumir, sei lá, por exemplo, um avião geralmente, ele fica de 800 a 900 km por hora. Imagine aí que esse avião permanecesse a 900 km por hora. Essa geralmente é a velocidade dele, tá certo? Então essa velocidade ela nem ia aumentar e nem ia diminuir, ela ia permanecer constante. Então nesse momento eu não estaria com aceleração. Então o fato de não existir aceleração, então é MU, movimento uniforme. Significaria dizer que esse momento aqui, a aceleração seria igual a zero, tá certo? Nesse momento aqui ela seria maior que zero, tá certo? E quando vem aí para o terceiro momento, pessoal, aí é o momento em que o avião vai descendo, né? O avião vai descer. Como o avião vai descer, o que é que o avião vai ganhar aí? Quando o avião começa a descer, ele começa a ir diminuindo a sua velocidade, né? Então, velocidade menor que zero, momento decrescente. Então, esse outro momento aqui, ó, já seria também MUV. Então, essa é a principal diferença do movimento uniforme e do movimento uniformemente variado. Tá certo? Qual é o movimento uniforme? Movimento uniforme, eu tenho apenas espaço, tempo, ó, no movimento uniforme.
no movimento uniforme, nós vamos ter essas três grandezas, ó, espaço, tempo e velocidade. Espaço e tempo sofrem variação, velocidade é constante. Eu não aumento a velocidade. No movimento uniformemente variado, eu vou ter quatro coisas agora: espaço, tempo, velocidade, mas vou ter aceleração. Espaço sofre variação, tempo sofre variação, velocidade também com variação, mas a aceleração é constante. Tá certo? Só lembrar do nosso dispositivozinho aqui de simulador de velocidade. Se eu tirar, pessoal, vamos resetar aqui. Se eu tirar, pessoal, a aceleração, quer dizer que esse móvel nem vai aumentar e nem vai diminuir essa velocidade. Então, o que acontece? Eu só tenho um gráfico com espaço e velocidade. Foi isso que a gente quis dizer lá. E a velocidade é constante, tá certo? Então, isso aqui é movimento uniforme. O gráfico do espaço é contínuo, tá certo? Ele nem aumenta. Quer dizer, o espaço aumenta, né? Perdoe. Mas só que ele vai ser uma equação do primeiro grau, uma reta. Por quê? Porque é MU. Todo gráfico de movimento uniforme é do primeiro grau. Agora, se tu pega e tu vai ter aceleração, cara, que coisa chata. Assim. Se tu vai ter a aceleração, seja qual for, a menor possível. Se eu colocar aqui, ó, 0,5 de aceleração, e eu dar start aqui, ó, aí muda tudo. 0,5 entre 0 e 1, né? O que acontece agora? Ó? A velocidade não é mais constante. Tranquilo? A velocidade não é mais constante, mas o gráfico do espaço, ele é uma parábola. Ele vai ser uma parábola, ele sofre curvas, tá bom? Então, movimento uniformemente variado, 3 grandezas, 4 com o tempo. E movimento uniforme, apenas 3, tá certo? Beleza, pessoal? Até outro vídeo.